Olá, queridos, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, essa semana a gente comemorou o Dia da Consciência Negra. Parabéns. Parabéns, porque tem muita gente séria nesses movimentos. Todos eles, movimento LGBTQI+, movimento feminista, movimento negro. Todos esses movimentos têm muita gente séria, muita gente boa envolvida. E essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Essas pessoas. Porque quando trata-se de movimento social quanto entidade, aí eu tenho as minhas reservas. E vou dizer por quê. Porque 70% desses movimentos sociais, ou até mais do que isso, não passam de meros braços de partidos políticos de esquerda. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. E não tenho o menor medo de errar. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo clássico disso, do que eu estou falando. Presta bem atenção. Negros que usam o chicote para bater em outros negros não são meus irmãos. O Joaquim Barbosa não é meu irmão. Vocês sabem de quem são essas palavras? É de um cara chamado Edson Santos. Esse cara, ele foi ministro da Igualdade Racial do governo Lula. E vocês sabem quem é o açoitado de que ele está falando? É Zé Disseu. Olha só, esse cara, num clique ideológico, esse cara transformou Joaquim Barbosa num branco anglo-saxão e Zé Disseu num negro angolano. Aí eu pergunto a vocês, dá para levar isso a sério? Eu pergunto a vocês, dá para levar a sério um movimento LGBTQI+, quando se cala diante da fala infeliz do Lula, que diz que Pelotas é um polo exportador de viados? Dá para levar a sério movimento feminista que se cala diante da cusparada que Zé de Abreu deu numa mulher dentro de um restaurante? Não dá. Como também não dá para se calar e levar a sério um movimento negro que ignora completamente os principais atores do processo abolicionista do Brasil. Como é que dá para ignorar José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, gente, negro, advogado, tá? Gente altamente comprometida com o processo abolicionista, defendeu vários escravos, libertou mais de 500, tá? Joaquim Nabuco, como é que se esquece de Joaquim Nabuco nessas datas comemorativas? Não dá para entender. Querem focar apenas em Zumbi. Tudo bem, Zumbi teve seu papel histórico, de relevância, mas Zumbi fazia parte de uma resistência. Zumbi não moveu uma palha para o processo abolicionista. Muito pelo contrário. Se fosse apenas pela luta do Zumbi, as pessoas escravizadas no Brasil ainda continuavam por alguns anos. A gente pode até discutir isso numa outra situação. O problema do Brasil é a pobreza, gente. O problema do Brasil é que subentende-se que todo negro é pobre. E pobre no Brasil carrega o estigma, parece que tem uma doença contagiosa, sabe? Até os pobres têm preconceito com os próprios pobres. Eu digo isso, que eu já trabalhei numa empresa, trabalhei num hotel, que os próprios funcionários não gostavam de atender os funcionários do hotel, porque eram funcionários iguais a eles. Isso é endêmico, gente. Então, o problema é isso, o problema é a pobreza. O problema é o brasileiro que morre de trabalhar para sustentar esse sistema vagabundo, cheio de privilégios. Vai olhar como é que é a vida dos magistrados desse país. Vai olhar como é que é a vida dos políticos desse país. O problema está aí. O problema não está nesse racismo estrutural do tanto que se fala. Está errado. Os movimentos estão focalizando na direção errada. Não sei se isso é de propósito, porque atende a algum interesse. Porque pensa comigo, como é que um país como os Estados Unidos, que tem um problema sério de racismo mesmo, tá?
tem a mulher mais rica do país, é negra. O astro pop que mais fez sucesso no país é negro. Isso chama-se oportunidade. O Brasil não tem oportunidade para as pessoas. Então o pobre continua sendo pobre. E como a maioria negro é pobre, esse é o grande problema do país. Tá? Não é problema de racismo, não. Esse racismo brasileiro ele é altamente politizado. Tá? E isso não é bom. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Como muitas coisas aqui nesse país não vai levar a lugar nenhum. Vamos pensar sobre isso. Tá? E outra questão que eu queria chamar bem a atenção é uma situação que eu achei uma situação de ruptura, de enfrentamento. Tá? O Wesley Safadão chegou e, até onde eu sei, até hoje, ele vai gravar uma música daquele DJ Ives, que foi aí flagrado maltratando a esposa num vídeo aí. O cara foi preso, o cara teve o nome dele jogado na lama, tá? Aonde chega até música do cara foi proibida de tocar. Meu irmão, o cara já foi castigado. Aí o Wesley Safadão vai peitar, vai dizer, não, eu vou gravar a música do cara. Por quê? Vão acabar com a vida do cara? O cara tem que pagar pensão àquele menino que é filho que ele tem com aquela mulher que ele maltratou. Quem é que vai sustentar aquela criança? Se o cara cair em desgraça. Então, Wesley Safadão, se ele tomar essa atitude, é uma ruptura muito importante, que as pessoas não estão dando importância. É partir para cima e acabar com esse processo assim, de destruição da carreira das pessoas aqui no Brasil e no mundo até. Então, eu achei importante. Tá? Falando um pouquinho de política, o baluarte da esquerda andou falando aí umas coisas que eu vou te contar uma coisa. Lula andou comparando aquele cara da Nicarágua, como é o nome dele, meu Deus? Daniel Ortega, um ditador, vagabundo, sanguinário, assassino. Essas pessoas que o PT tanto gosta. O cara está comparando o cara com Angela Merkel, porque o cara não quer largar o poder. O cara prendeu todos os opositores dele, todos os concorrentes, e ganhou a eleição lá na Nicarágua sozinho. Essa gente é que o PT elogia. O PT colocou uma nota quando ele foi eleito, apagou depois, né, porque não pegou bem, né? Mas a turma já printou a tela e já divulgou. Então, o Lula saiu em defesa do cara. Por que o cara não pode passar esse tempo todo no poder? Porque é isso aqui que essa gente quer implantar. Tá? Então não vamos cair nessa história de dizer, não, porque não é como. Vocês veem comunismo em tudo. Não é isso, não. Eu não vejo comunismo em tudo. Eu vejo autoritarismo em tudo. E o seu Lula quer implantar aqui um autoritarismo tropical nesse país. E é no que vai dar. E falar nisso, em política, vocês viram o congresso do MBL em apoio à candidatura Moro? Eu achei interessante. Muita gente boa está lá com o cara. Danilo Gentili, tá? O cara do Mamãe Falei, o Arthur Duval. O Nando Moura, que com todos os problemas que ele tem, é meio folclórico até, mas tem a minha admiração, eu gosto das coisas que ele fala, eu gosto da linha, da coerência dele. Tá? E um cara que eu achei bacana estar lá, Rogério Vilela, o cara do Inteligência Limitada, um podcast aí de muito sucesso. Ele estava lá também, tem muita gente boa. E Moro está com 16% já, viu? Pensa no que eu falei nos vídeos passados. O cara vai encostar, tá por aí. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se Bolsonaro não for idiota, que ele não é idiota, assim, ele não é burro, tá? Ele vai pular fora. Porque quando ele perceber que ele vai perder, porque ele vai perder essa eleição, ele não vai querer ficar sem foro privilegiado. Porque o foro dá a ele a prerrogativa de não ser julgado. E ele não vai querer perder essa prerrogativa. E ele pode virar o jogo, e quando ele perceber que quando a coisa começar a esquentar mesmo,
e os candidatos colocarem as cabeças para fora, e Moro se consolidar, e o país entender que Moro é uma alternativa de esperança, de seriedade para esse país, ele pode pular fora. Olha o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque se ele candidatar ao Senado, ele ganha e não fica sem foro. Porque se ele ficar sem foro, gente, ele vai ser julgado. E por coisas muito sérias. Eu vou dizer a vocês podem dizer que eu estou exagerando. Pode rolar tribunal internacional para ele, porque o que ele cometeu foi crime contra a humanidade. E eu não estou exagerando, não. Pensem bem no que eu estou falando, tá bom? Pensem nisso.